Ok, agora nós vamos começar aqui então a alterar o layout da aplicação, tá? Então eu estou aqui com o layout da main activity aberto, né? O layout que foi criado inicialmente aí. Nós temos aqui então apenas um text view aqui neste layout, tá? Bom, nós vamos aqui utilizar, tá? Um drawer layout, tá? No caso aí uma gaveta de navegação. Então esse layout ele vai ser utilizado pelo usuário para navegar entre as funcionalidades da aplicação, tá? Então nesse layout nós vamos ter uma lista, tá? Essa lista nós teremos aí essa lista ela vai ter alguns itens, né? E esses itens quando o usuário selecionar um desses itens, o sistema ele vai alternar para aquela determinada funcionalidade, né, para aquela determinada função, ok? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos a paleta, tá, onde você pode selecionar os componentes de forma visual, tá? Só que aqui nessa paleta nós não temos o drawer layout, tá? Temos vários outros layouts aqui, mas infelizmente não temos o drawer layout. Então aqui nós vamos alterar esse layout manualmente, tá? Então selecionando aqui a aba texto, tá? Nós temos aqui o código fonte desse arquivo XML, né, que representa o layout aí da main activity, ok? Bom, então aqui nós vamos incluir, alterar, né, esse layout para o drawer layout, ok? Vamos aqui então remover esse text view, tá? E aqui no caso, para utilizar esse drawer layout, tá, nós vamos trabalhar também com fragments, tá? E ao trabalhar com fragments, aqui com o drawer layout, nós precisamos aqui incluir um frame layout, tá? E esses fragments eles serão visualizados dentro desse frame layout, tá? Então será visualizado aí apenas um fragment, né? Por vez, né? Uma função aí por vez dentro do próprio main activity, tá? Nós vamos trabalhar aí apenas alternando esses fragments dentro da própria main activity, tá? Então vamos definir aqui um ID para esse frame layout. Eu vou definir aqui como frame conteúdo, ok? E agora vamos criar aqui também um list view, tá? Então aqui neste list view nós teremos a lista com as funcionalidades do sistema, tá? No caso aqui eu vou definir um tamanho para essa lista, tá? Essa lista ela não pode ocupar, a intenção é que ela não ocupe toda a tela do dispositivo, né? No caso da largura, ela não ocupe toda a largura da tela do dispositivo, para que ela fique ali um pouco menor, né? Para que o usuário tenha uma noção de que essa tela ela está sobrepondo a outra somente para selecionar uma determinada funcionalidade, tá? No caso da largura, nós vamos então ocupar toda a tela do dispositivo, tá? Vamos definir também um ID para essa lista. Então vamos colocar aqui o ID como lista navegação, ok? Os itens dessa lista nós vamos definir de forma estática, tá? Então aqui vamos aqui no projeto, nos recursos do projeto, values strings, tá? Então aqui nós vamos definir um array de strings, tá? Então aqui no caso eu vou definir esse array como menu, aliás, itens navegação, tá? E vamos incluir os itens que serão utilizados aí para navegar. Então vou colocar aqui inicialmente a funcionalidade início, tá? Então quando o usuário clicar
Nesse item, ele vai para a tela inicial do sistema, tá? Logo depois nós temos aqui o conta, receita. Quando o usuário clicar nesse item, vai ser aberto então a funcionalidade de conta receita. Logo depois temos aqui o conta despesa. Temos os lançamentos de receita. Aqui, lançamentos de receita. Lançamentos de despesa. Temos também aqui o extrato, o resumo mensal, e o usuário também vai poder visualizar um gráfico mostrando as receitas e as despesas de um determinado mês, tá? Bom, então, voltando aqui no layout, vamos definir então aqui a propriedade entries aqui desse list view, tá? Então já vamos definir aí como itens navegação, tá? Nós vamos aqui também definir o modo de escolha dessa lista, tá? Então ela será aqui do tipo single choice, tá? Então o usuário ele pode apenas selecionar um único item nessa lista. Ok, bom, então a princípio são esses itens, né, que nós temos que definir aqui no layout, tá? Vamos aqui agora abrir a classe MainActivity. Nós primeiro precisamos aqui criar um objeto lá da classe DrawerLayout, tá? Vamos criar aqui também um objeto da classe ListView. E vamos instanciar esses objetos aqui no método onCreate, tá? Então, para isso nós vamos utilizar aqui o método findViewById, tá? Então, aqui nós temos na verdade, aqui o DrawerLayout. Nós ainda não definimos um ID para esse layout, tá? Então, vamos aqui definir esse ID. Colocar aqui o nome de Drawer Layout, tá? Ok. Agora o List View. Nós temos aí a lista de navegação, tá? Bom, nós temos ali também que mostrar, tá? Um botão onde o usuário vai clicar nesse botão para abrir essa lista de navegação, tá? Então nós vamos aqui, ó, utilizar o seguinte método. Nós vamos pegar aqui o get support action bar, tá? E chamar aqui o método setDisplayHome as upEnable, tá? Então vou definir aqui como true, ok? E temos também que habilitar esse botão, tá? Então aqui através do método setHomeButtonEnable nós vamos habilitar este botão. Para controlar a navegação, tá? Nós vamos utilizar aqui um objeto da classe ActionBarDrawerToggle, tá? Então nós temos também que instanciar esse objeto aqui no método onCreate, tá? Na verdade não é o DrawerLayout, é o DrawerToggle. Bom, que para instanciar nós vamos aqui New ActionBarDrawerToggle, tá? E aqui nós temos alguns parâmetros. Temos aqui a Activity, no caso aqui a própria MainActivity, tá? O DrawerLayout. E aqui nós temos que informar dois recursos, tá? Dois recursos de string, né? Duas strings, né? Uma string que vai ter o texto
de abertura e outra string com texto de fechamento, tá? Então vamos aqui definir essas strings. Então, drawer open, definir aqui como abrir, tá? E drawer close. Opa, vamos alterar aqui para fechar. Ok? Então aqui nós vamos definir o r.string.drawer open, r.string.drawer close. Ok. Agora nós vamos aqui no drawer layout, tá? Nós vamos adicionar um drawer listener, tá? No caso desse drawer listener vai ser o drawer toggle, ok? E aqui nesse list view, tá? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos incluir aqui um onItem click listener, tá? Na verdade aqui não é um get, é um set onItem click listener. Ok. Agora sim. Aqui está faltando implementar algum método dessa classe. Vamos implementar esse método, que é o onItemClick. Ok. E aqui agora nós vamos criar um método do tipo void navegação, tá? Esse método ele vai receber como parâmetro, na verdade eu vou colocar aqui como item, tá? Um inteiro, né, que vai ser o item, né, o item que foi selecionado pelo usuário na lista de navegação, tá? Então, quando o usuário clicar em algum item nessa lista, nós vamos chamar aqui o método navegação, passando aí como parâmetro o i, né, que é esse parâmetro recebido aqui, ó. Então, esse método aqui, onItemClick, ele recebe aqui um adapter view, a posição na lista, né, qual item da lista que foi selecionado, tá? Então nós vamos utilizar aqui este item, tá? Bom, agora nós precisamos aqui sobrescrever dois métodos, tá? Aqui o método onPostCreate, tá? Então nesse método só voltando aqui, onPostCreate, nós temos aqui mais de um método, tá? Temos que utilizar esse método aqui, ok? E aqui no onPostCreate nós temos que sincronizar o estado desse toggle, né? Que é esse componente aí que vai controlar essa tela de navegação, ok? Outro método também que nós precisamos sobrescrever aqui é o método onOptionsItemSelect, tá? Então aqui nós temos que fazer o seguinte, tá? Nós temos que inicialmente
Esse método normalmente ele é chamado quando o usuário seleciona algum item do menu. Tá? No caso aqui, como o Drawer Layout ele vai funcionar como item de menu, então esse método também vai ser chamado. Tá? Então nós temos que verificar aqui o seguinte: se esse Drawer Toggle, né, .onOptions item select, né, então vamos definir aqui o item passando aí como parâmetro, então nós vamos retornar true, ok? Caso contrário, ele vai chamar lá o método da superclasse e retornar o valor de acordo com os parâmetros definidos, ok? Bom, vamos fazer o seguinte então, tá? Vamos aqui apenas fazer um teste na aplicação para ver como o layout está ficando, tá? Aqui na aba de design, nós temos aqui a lista, tá? Mas ainda não dá para ter aqui uma noção, tá? Aqui por essa tela, como funciona aí essa tela de navegação, tá? Então vamos aqui rodar a aplicação, lembrando que aqui eu já criei, tá, um emulador, certo? Você pode ir lá, se você ainda não tiver nenhum emulador criado, né, você pode conectar o seu dispositivo, né, o seu dispositivo real, fazer o teste também no dispositivo real, que é até recomendado, tá? Ele inclusive é mais rápido do que o emulador. Então, se você ainda não tem um emulador e quiser fazer o teste no emulador, você entra lá na página do desenvolvedores do Android, lá que tem todas as instruções de como você faz para instalar, né, para criar um emulador e testar a sua aplicação, ok? Então o emulador aqui ele já está em execução. Vamos aqui apenas aguardar a instalação da aplicação no emulador e a execução do mesmo. Lembrando aqui também que esse emulador que eu estou utilizando, tá, é o emulador de um tablet, ok? Depois nós vamos fazer alguns testes. No caso aqui, a orientação dele está uma orientação vertical, tá? Depois nós vamos fazer também alguns testes na orientação horizontal, ok? Mas inicialmente aqui vamos fazer esses testes na vertical. Bom, aqui no Android Studio nós tivemos aí um problema na compilação do sistema, tá? Então aqui nós temos vários problemas, na verdade. Aqui é um problema relacionado à biblioteca que nós estamos utilizando aí para persistência dos dados, tá? Então aqui nós temos o seguinte erro, ele está informando que existe um campo, um atributo, tá? Aqui na classe, no caso aqui na classe extrato banco, né? Aquela classe lá que nós criamos para representar as entidades no banco de dados, que existe um atributo, no caso que ele já marcou, que é o data da transação, tá? Que ele não reconhece esse tipo de dado, tá? Então que você tem que considerar, né, que você tem que adicionar um conversor para esse tipo de dado, tá? Então no caso aqui, esse tipo date, né, esse atributo do tipo date, o SQLite ele não tem um atributo do tipo date, então por isso que é apresentado aqui essa mensagem. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que criar um conversor para esse tipo de dado, né, para esse tipo de atributo, ok? Então no próximo vídeo nós vamos fazer esse procedimento.